Olá, vamos dar continuidade à nossa unidade número 2. Hoje falaremos sobre departamentalização. Mas o que é departamentalizar? Vamos ao conceito. Segundo Oliveira, 2002, página 120, departamentalização é um agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade das atividades e correspondentes recursos humanos, financeiros, materiais e equipamentos em unidades organizacionais. Dessa forma, pode-se compreender que a departamentalização é a união das diversas atividades de trabalho que têm o mesmo foco em determinadas áreas, unidades organizacionais correspondentes. Percebendo então que quando eu falo departamentalizar, eu preciso agrupar conforme um grau de homogeneidade. Então eu agrupo situações ou processos similares. Eles necessitam ter similaridade, porque caso contrário não ganha-se eficiência, não ganha-se clareza quanto aos mesmos. Vamos agora aos diversos tipos de processo. Observe a imagem, quais são eles. Departamentalização por quantidade, departamentalização funcional, departamentalização territorial ou por localização geográfica, departamentalização por produtos ou serviços, departamentalização por clientes, departamentalização por processos, departamentalização por projeto, departamentalização matricial e departamentalização mista. Ufa, muitas são, né? Então vamos agora falar um pouco sobre esses tipos de departamentalização e a importância das mesmas para o processo organizacional. Primeiro falaremos sobre a departamentalização por quantidade. Iremos ao conceito, em posterior momento a gente fala um pouquinho sobre a mesma, ok? Departamentalização por quantidade. Segundo Oliveira, 2002, página 121, para uma empresa trabalhar com esse tipo de departamentalização, deve agrupar certo número de pessoas não diferenciáveis que, a partir desta situação, têm a obrigação de executar tarefas sob as ordens de um superior. Após o conceito, podemos entender algumas características. Quando eu falo de departamentalização por quantidade, é necessário entender algumas particularidades desse processo. Observe a imagem de um processo departamentalizado por quantidade. À medida que a imagem for observada, perceba algumas características a serem citadas. Observe que no processo, no organograma citado, aparece supervisão 1, supervisão 2, supervisão 1, supervisão 2, supervisão 1, supervisão 2, cada uma delas amarradas a um determinado processo, a um determinado setor. Neste tipo de departamentalização, é necessário que vocês entendam que não existe uma mão de obra extremamente capacitada. Cabe-se esse processo de departamentalização a um processo onde a mão de obra é muito operacional, é uma mão de obra simples e sem muito grau de especialização, sem muito grau de qualificação. Controla-se por número, controla-se por volume, simplesmente. Nesse tipo de departamentalização ao qual foi explicado, foi falado, não se tem mais o perfil atual. Porque a mão de obra que anteriormente era simples, era operacional, era braçal, a famosa apertar o botão e nada mais, tinha-se um grande volume de processos e de atividades dentro desses processos. Então não se tinha necessidade de especialização. Eu tinha que ter alguém para tomar conta dessa mão de obra e pronto. Então, um perfil de departamentalização que não cabe mais, que não existe mais para os nossos dias atuais. Ok? Vamos a um segundo processo, ok? Um segundo tipo de departamentalização. Departamentalização funcional. De acordo com Oliveira, 2002, nesse caso, as atividades são agrupadas de acordo com as funções da empresa. Podemos ser considerado o critério de departamentalização mais usado pelas empresas. Para o autor, esse tipo de departamentalização funcional é bastante racional e interessante para a empresa, desde que tenha um padrão de desempenho adequado
As atividades são conduzidas por pessoal preparado e especializado. Percebido, através do conceito, que a departamentalização de forma funcional, ela agrupa por um critério extremo de homogeneidade. Eu tenho um departamento financeiro, eu tenho um departamento de produção, eu tenho um departamento... Então, quer dizer, que neste tipo de departamentalização, cabe-se agrupar por expertise, por grau de conhecimento. Observe a imagem. Olhem, observando a imagem, percebam que nós temos a diretoria geral. Abaixo dessa diretoria geral, quando eu falo abaixo, hierarquicamente, um setor abaixo da mesma, eu tenho gerência de produção, gerência financeira, gerência de marketing, gerência de recursos humanos. Então percebe-se que agrupou-se por função produção, função financeira, função marketing, função RH. Esses setores, eles especializam-se em cada um deles na sua função. Corre-se o risco de quê? De voltar a tempos anteriores e criar-se pequenos feudos. A cultura organizacional para esse tipo de organograma ou de departamentização citado no conteúdo, é necessário que os setores tenham como claro objetivo a estratégia da empresa. Saber que os resultados adquiridos por um são os resultados adquiridos por todos. Então, nesse tipo de departamentalização, é interessante saber que o objetivo do meu setor, a meta atingida do meu setor, vai somar na meta geral da empresa. O processo heterogêneo citado, ele cria expertise, as quais são necessárias para alimentar um processo maior. Ficou claro, quando eu falo de departamentalização por função? Essa departamentalização ela é uma das mais tradicionais, é uma das mais usuais, cabendo você saber qual o momento de aplicá-la e quando aplicá-la, ok? Vamos agora a mais um processo de departamentalização. Departamentalização territorial ou geográfica. Geralmente é utilizada em empresas com unidades dispersas. Baseia-se no princípio de que todas as atividades que se realizam em determinado território devem ser agrupadas e colocadas sob as ordens de um administrador. Percebido, através do conceito, uma informação-chave. Ela fala assim, na administração territorial ou geográfica, ela é cabível e necessária que seja gerenciada por um gestor. Ele tem que ter alguém responsável. Imagina uma extensão territorial, quando eu falo de Brasil. Quantos são os estados, quantos são os municípios, Brasil afora? Então, a empresa, quando ela tem diversas unidades produtivas em regiões diferentes, ela busca colocar cada uma dessas unidades a cargo de um gestor, de um diretor, a qual será responsável pela mesma. A pergunta que vai surgir é essa: qual a vantagem disso? Eu vou colocar alguém que realmente entenda da operação, entenda da função, entenda do negócio para aquela região. Porque quando eu falo de Brasil, eu tenho uma forma até de ilustrar, diversos países dentro de um único país. Quer dizer, então, esse diretor, ele tem know-how, ele tem expertise para lidar com aquele segmento, aquele negócio em uma determinada região. Vai fazer com que o meu negócio tenha muito maior capacidade de resposta, saber que o meu negócio tenha muito mais gerenciamento. Lembrando que quando eu coloco uma regional aos cuidados de uma determinada diretoria, é interessante saber que essa diretoria ela vai ter que me apresentar números, me apresentar indicadores, me apresentar o resultado, me apresentar, quando eu falei instituição maior, me apresentar respostas para o que foi proposto pela estratégia da empresa. A regional tal precisa me gerar um volume de produção de tanto, ela precisa vender tanto, ela precisa captar X clientes. Então, os números das metas, elas precisam ser policiadas de forma mais próxima. Devido a esse distanciamento, essa dispersão, corre-se o risco de perda de controle. Então, essa regional, ela vai estar a cargo de um diretor que tem que prestar contas a uma hierarquia maior. Eu busco, então, cercar situações
para que aquela unidade não perca o controle, não fuja à hierarquia citada. Observem a imagem. Exemplificado nessa imagem, a administração central de bancos. Percebam que tem a agência central, a agência Savassi, a agência da Nova, a agência Buritis. Então, cada uma dessas agências ela vai estar na responsabilidade de um gerente de unidade, que estarão todos submissos a uma outra gerência maior, digamos que um gerente regional. Então, cada uma delas vai ter números, metas, indicadores a serem batidos, as quais precisam levar como resposta, como mensuração de suas atividades, a sua diretoria maior. Acho que a imagem, creio eu que a imagem está bem clara, nos permite entender mais sobre isso. Ufa! Vamos continuar? Então agora vamos falar de departamentalização por produtos ou por serviços. Vamos ao conceito? Departamentalização por produtos ou serviços. O grupamento é feito de acordo com as atividades inerentes a cada um dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Percebo que neste processo, através de departamentalizar por produtos ou serviços, ele nos traz algumas particularidades que nos possibilitarão um maior gerenciamento, um maior dimensionamento das nossas atividades, dos nossos processos. Vamos dar uma olhadinha na imagem que ilustra a departamentalização por produto ou processo, por produto ou serviços, que vai ficar um pouquinho mais claro a gente poder entender. Vamos à imagem? Perceba neste organograma que está departamentalizado por, em primeiro momento, gerência D. Subdivide em gerência de eletrodomésticos, gerência de cama, mesa e banho e brinquedos. Então, quando eu separo cada um desses meus itens de um determinado processo de venda, uma loja, eu consigo saber realmente quais desses itens estão me propiciando um melhor resultado. Quais desses itens realmente são meu carro-chefe? Quais desses itens me geram uma receita? Qual o setor que está performando conforme o que foi determinado? Terminamos a imagem com o termo performando. A palavra performar, ela vai permear a todo momento na gestão de processo. Porque, conforme sempre dito, só se avalia aquilo que se mensura. Se eu estou mensurando a atividade, eu consigo saber qual desses itens trabalhados, qual desses materiais vendidos ou produtos ou serviços consumidos pelos meus clientes, aos quais eu ofereço, que me geram resultado. Quando eu consigo saber aquilo que me performa de forma positiva, eu invisto mais. Aquilo que me performa de forma negativa, eu tomo uma intervenção de forma a melhorá-lo, e se não for interessante ou conveniente, até mesmo suspender a devida atividade. Ok?